Por que eu estou ensinando todos esses ensinos de Abraão, Isaac e Jacó? Você precisa ter uma base da Bíblia. Para chegar em Jesus. Exatamente. A gente precisa chegar em Jesus e a gente precisa fazer uma conexão, a ligação entre Abraão e Jesus. Se o crente não sabe isso, ele não sabe Bíblia. Se você não conhecer o vínculo que existe entre Abraão e Jesus, você não vai entender nem o Antigo Testamento e nem o Novo Testamento. Né? Esse capítulo 1, versículos 26 em diante. Tá bem? Diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então é o seguinte, Deus criou o homem e deu domínio sobre toda a terra, ok? O que eu quero falar com você nessa manhã é o seguinte, é que Deus criou o homem e abençoou o homem. Vamos para o outro texto. Diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Próximo. E Deus o quê? Os abençoou. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Um momentinho só, fica nesse texto aí. O que você tem que entender? Deus criou o ser humano, o casal homem e mulher, e os abençoou. A bênção de Deus é fundamental para que o homem funcione. A bênção de Deus é fundamental para que a gente cumpra o propósito para aquilo a que Deus nos criou. Sem a bênção de Deus, a gente não é funcional para Deus. É como você criar um carro e arrancar o motor dele. Fala, agora funciona. Não tem jeito. A bênção de Deus não é qualquer coisinha, irmão. A bênção de Deus é fundamental para que você seja a mulher ou o homem de Deus que Deus quer que você seja. Mas você vai ver o seguinte, que no início Deus abençoou esse casal. Eles eram abençoados e completos, eles eram perfeitos. Não havia pecado no mundo. Né? Mas vocês vão entender depois que eles pecaram. Eles desobedeceram a Deus. Vamos ver o próximo texto. Diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Perguntou para quem? Para Adão. Porque Adão tinha comido do fruto proibido. Deus falou assim: não coma dessa árvore, porque se você comer dessa árvore, você vai morrer. Lembra disso? Todo mundo culpa a Eva, né? Essa Eva também, não. A Eva, ela tem a culpa dela. Mas o mais culpado de todos foi Adão. Porque Deus tinha falado com Adão e não com Eva. Deixa eu falar uma coisa para você que talvez você não saiba. Suponhamos que Eva tivesse comido do fruto e Adão não teria tido problema nenhum com a raça humana. Agora que você vai entender um poderoso princípio espiritual, o princípio de cabeça espiritual, de autoridade espiritual. Se Eva tivesse comido do fruto e tivesse chegado para o marido e falar: rapaz, esse fruto é bom, come também. E Adão falando: de jeito nenhum. A palavra de Deus diz que eu não devo comer isso. Ele, como cabeça da raça, não teria amaldiçoado toda a raça. Eva teria comido, mas ele teria segurado a onda. A raça humana não teria caído. A raça humana só caiu por causa de quem? De Eva? Adão. Por causa de Adão. Homens. É difícil ser homem. É difícil ser homem hoje em dia, porque os homens perderam toda a visualização da autoridade espiritual que Deus coloca sobre o homem masculino. Ok? O homem ainda é o cabeça da raça. Quer o feminismo queira ou não queira, Deus olha para o homem como responsável espiritual do lar. Isso daí é imutável. Deus não muda a cabeça. Deus não muda com o feminismo e Deus não muda com o machismo. Deus estabeleceu o seguinte: o macho é para ser o cabeça da família. Ok? Isso aqui é só um adendo que eu estou colocando. Eu sei que o mundo está todo virado, mas Deus não vira. Né? Por que eu estou falando isso? Não é para ensinar machismo nem feminismo. O que eu estou falando isso é o seguinte: é que por causa de Adão, a gente sofreu tremendamente o impacto da queda. Essa semana alguém me escreveu assim: pastor, por que a gente sofre emocionalmente?
Por que Deus não criou a gente de uma maneira para a gente viver eternamente feliz? Eu falei, mas Deus criou. Eu respondi, Deus criou a gente para viver eternamente feliz. Mas o homem escolheu desobediência. E porque ele escolheu a desobediência, a morte passou para todos os homens. Não é? Mas Jesus foi mandado por Deus para consertar essa história. Esse é o resumo do Evangelho. Jesus teve que se fazer homem para consertar a burrada do homem. Ele não tinha que fazer isso. Amém? Deus não tinha que se tornar homem. Ele salvou a gente porque Ele ama a gente. Já que a gente está falando nisso aqui, deixa eu abrir um parênteses que eu acho que você talvez já tenha perguntado, né? Pô, eu não tenho culpa da burrice que Adão fez. Por que eu tenho que pagar o pato que Adão fez? Então o Evangelho é o seguinte: nós não merecemos nascer pecadores por causa de Adão. Não é por merecimento isso. É por consequência. Mas o Evangelho também, o Evangelho prega o seguinte, que Jesus se fez homem para que a gente seja feito santo e justo, sem merecimento igualmente. Da mesma maneira que a gente não mereceu nascer pecador, a gente não merece ser santo e Jesus faz a gente santo de graça, igualmente. Então ele equilibrou a palavra. Deu para entender agora? Então toda vez que houver um argumento assim, mas é injusto esse negócio, a gente pagar o pato por causa de Adão, falando, mas é injusto que a gente seja também colocado na posição de filho de Deus, e Jesus pagou todo o preço para a gente ser santo e justo, sem a gente fazer esforço nenhum, e sem comportamento nenhum. Ele coloca você na santidade dele e acabou. Isso é maravilhoso, irmãos. Né? Eu quero falar para você o seguinte hoje, eu quero entrar em Abraão, eu quero mostrar para você por que Abraão é fundamental para que a gente seja ligado a Cristo, ok? Então, esse texto diz assim, e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu eu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Próximo. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore. E eu comi. Aí começou o processo de culpa, de jogar a culpa no outro. Né? Aí ele disse assim, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, essa serpente que me enganou. Todo mundo estava apontando um para o outro. Né? Viram? Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita esta entre todos os animais domésticos. Começou um processo do que aqui? De maldição. Certo? E o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Isso daqui, irmãos, quando você lê Gênesis, você pode achar que é uma história bobinha. A pessoa que é incrédula e que é racional, que é universitário e que se acha o rei da cocada, acha que nós somos todos uns tontos por acreditar numa história dela. Mas, na verdade, toda essa história que parece inocente, ela é poderosíssima. Ela teve que ser escrita dentro de uma simbologia, porque era como Moisés entendia. Na verdade, Satanás, quando diz assim, comerás pó da terra todos os dias, sabe o que significa isso? Não é uma serpente que está comendo pó literal. É o seguinte, Satanás, ele vive das produções humanas. Sem o homem, Satanás não tem sentido nenhum. Tudo que ele faz em cima daquilo que o homem cria. É o pó da terra. É aquilo que o homem cria. Se o homem cria a internet, ele vai e usa a internet por mal. Entendeu? O homem cria a cultura e Satanás se utiliza da cultura humana. É o pó da terra que ele come. Ele se alimenta do homem. Ele tem inveja do homem. Ele quer viver às custas do homem. Ele quer fazer com que o homem seja contra Deus. Então isso daqui é uma tipologia, é uma simbologia daquilo que Satanás faz. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Olha que profecia que Deus já estava falando logo no início. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui vocês que já conhecem um pouco de Bíblia sabem que Deus já estava fazendo uma profecia a respeito de Jesus Cristo. Certo? O que Deus estava falando é o seguinte, eu porei inimizade entre ti, serpente, que é Satanás, e a mulher. Não o homem,
Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a descendência de Satanás, e a descendência dela, da mulher. Quem é a descendência da mulher que salvaria o mundo? Jesus. Este te ferirá a cabeça. Jesus feriu a cabeça da serpente na cruz. Ferir a cabeça significa tirar todo o poder. Cabeça é autoridade. Ok? Ele te ferirá. De fato, Jesus, na cruz, a serpente não sabia disso. Satanás não sabia desse plano divino. Mas, quando Jesus morreu na cruz, foi Satanás que levou Jesus lá até a cruz. Mas ele não sabia que ele estava assinando o contrato da desgraça dele. Porque quando ele morreu na cruz, Jesus estava pisando na cabeça dele. Estava arrancando a autoridade que ele tinha roubado do homem. Mas tu lhe ferirás o calcanhar. E de fato, Satanás feriu o calcanhar. Por que calcanhar? Porque está dizendo que iria matar Jesus, mas não iria arrancar a autoridade de Jesus. Jesus foi morto. Foi ferido no calcanhar. Calcanhar porque ele morreu, mas não perdeu a autoridade. Mas ele foi ferido na cabeça. Jesus arrancou a autoridade dele. Aí você precisa saber disso. Okay? Por quê? Porque da mesma forma como Adão caiu e passou a autoridade espiritual para Satanás no mundo, porque Deus tinha dado domínio a Satanás, a Adão, sobre todas as terras, sobre todos os répteis, sobre todas as coisas da terra. Mas agora, Satanás tinha roubado essa autoridade. O plano de Deus aqui era o seguinte: um dia haverá uma semente da mulher, que é Jesus, que vai tirar de novo essa autoridade tua que você roubou de Adão. Essa autoridade será passada ao homem de novo. Ao homem Jesus. Por isso que foi necessário Deus se fazer homem. Porque a autoridade foi dada ao homem. E foi roubada do homem. Mas agora, para a gente tirar essa autoridade de Satanás e passar para o homem, precisava de um homem perfeito. Que pisasse sobre a cabeça dele. E roubasse de novo a autoridade da mão dele. Tirasse. Né? Jesus fez isso na cruz. Quando você entende isso, você entende o que é a obra de Jesus Cristo. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Aqui que começou a dor de parto. Ok? Ainda não tinha esse problema, né? E o que mais? E darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Esse fato aqui é um fato de maldição. Né? Deus criou igualdade entre o casal. Mas aqui houve uma inversão. O homem teria que governar por causa de uma questão do mal que estava entrando na terra. É preciso ter um governo agora, um domínio. O teu marido te dominará, te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra. Aquela mesma terra que Deus tinha abençoado, agora passa a ser maldita. Ok? Por tua causa, em fadigas obterás dela o quê? Durante os dias da tua vida. Muito bem. Aí começou uma coisa que o homem não conhecia: estresse, cansaço, fadiga. Ok? Ele tinha que comer do suor do rosto dele. Ele tinha que ir para o Caesar Palace todo dia, que é uma coisa que ele não conhecia antes. Irmãos, isso daqui é importante você saber. Por quê? Porque o projeto original de Deus não é que a gente tivesse doença, não é que a gente tivesse infelicidade no amor, não é que a gente tivesse solidão, não é que a gente tivesse estresse, e nem depressão, e nem morte. Tudo isso, e nem trabalho. O homem veio a conhecer isso por causa da desobediência dele. É verdade. Agora eu quero que você entenda a linha. O meu objetivo nessa manhã é simplesmente um. Vou traçar uma linha imaginária bem rapidinha para você entender a ligação entre Adão, Abraão e Jesus. Ok? Adão, o primeiro homem, pecou contra Deus. Perdeu a autoridade, foi amaldiçoado. Deus prepara um plano, esse plano que eu falei agora lá atrás, que haveria uma semente da mulher. É um plano de longos anos, mais ou menos 4.000 anos. Agora estou mostrando a linha do tempo para você. Para que Deus montasse esse plano da semente da mulher, ele chamou um homem chamado Abraão. Através dessa raça de Abraão, ele desenvolveria toda a raça especial e santificada para que Jesus nascesse
a semente da mulher nascesse e destruísse Satanás. Deus não trabalha sem bênção. Aonde Deus está ligado com o homem, ele tem que trazer de novo o fator bênção que foi perdido. Porque Deus não trabalha sem a bênção. Lembra que eu falei que a bênção é o fator divino que faz você funcionar de acordo com ele? Sim, ela produzirá também cardos e abrolhos. Quem? A terra. Ok? Você sabia que a terra antes não tinha problema nenhum também. Não tinha verme, não tinha germe, não tinha pólen, não tem problema de peste. O ambiente deles era perfeito. Não tinha AIDS, não tinha dengue, não tinha nada disso. Isso é produto de uma queda da terra, do ambiente terreno. Ok? E tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto você começará a ganhar o teu pão daqui diante. Está dizendo aqui. Ó. E até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. É uma sentença de maldição contra Adão. Eu quero que você entenda uma coisa aqui. Deus falou assim, no dia que você comer da árvore, você vai morrer. E no dia que ele comeu da árvore, ele morreu. Mas espiritualmente. Porque ele só foi morrer fisicamente 900 e poucos anos depois. Isso significa o seguinte, que a estrutura biológica poderosa que Adão tinha era muito forte. A constituição do primeiro homem era totalmente diferente da nossa hoje. Com certeza. Adão tinha um corpo maravilhoso, que não tinha doença, né? Não tinha essa genética que nós temos hoje. Com o passar do tempo, a idade do homem foi... Quando chegou Abraão já é bem menos, né? Abraão viveu 140 anos. E esses caras não. Teve um descendente de Adão que viveu 900... Matusalém foi o cara mais... Não morria os caras. Eles não tinham mais vida eterna, mas eles tinham uma constituição de DNA incrível. E Deus falou, eu vou ter que dar um jeito nisso. Deus falou, a idade do homem agora será limitada a tantos... Velhice não. Eles morriam de velhice. Ah, é? Porque o corpo ia se degenerando de fato, mas demorava muito para eles morrerem. Ok? Próximo. Em Gênesis 12, Deus chama Abraão. Diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação e que? Te abençoarei. E te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas de novo todas as famílias da terra. Vocês estão entendendo agora? Aquela bênção perdida lá atrás será trazida à humanidade através de Abraão, mas não Abraão, a semente de Abraão, que é Jesus. A semente que a Bíblia fala, a semente no singular é Jesus, com S maiúsculo. Essa semente da mulher que viria através de Abraão é Jesus. Ok? Esse Jesus traria de volta a bênção sobre todas as famílias da terra, que são todos os povos. Entenda o enigma aí, entenda o jogo que Deus está fazendo. Deus cria um povo, que é o povo de Israel, para que nasça Jesus, para que dele todos os povos sejam abençoados de novo em Jesus. Isso significa o seguinte, Deus não abençoa as pessoas de uma maneira aleatória, assim, está abençoado. Existe um preço enorme para ser abençoado. E Jesus pagou na cruz. Entenderam isso? As pessoas às vezes não entendem Deus. Elas falam assim, Deus pode abençoar todo mundo e fazer todo mundo dar certo. Por que a pessoa nasce aleijada? Por que o outro nasce pobre? Não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha com uma linhagem de bênção, através de uma aliança. Ok? Deus fez uma aliança com Abraão e falou, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Jesus chegar, esse evangelho será espalhado para todas as nações. Quem crê nele será abençoado novamente. Quem estiver em Jesus, e vocês estão, diga amém. Amém. Você está em Jesus. Esse evangelho chegou até você. Você que não era judeu, você que não tinha nada a ver com os concertos de Deus, com as promessas de Deus, agora você já está em Jesus. Isso já se cumpriu na sua vida.
Você agora é parte dessa bênção que Deus trouxe através de Abraão, através de Jesus. Pergunta. Antes de... Isso que eu sempre fico me perguntando. Antes de Deus se revelar para Abraão, ele já era diferente das pessoas dele? Já era santo aos olhos de Deus? Por Não. que Deus escolheu ele? Deus escolheu ele porque ele é amor. E ele tem uma eleição livre. Boa pergunta sua. Toda vez que se fala de Abraão, Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. E nós também somos justificados pela fé em Cristo e não pelas nossas obras. Então, Abraão foi escolhido por Deus porque Deus olhou do céu de uma maneira que eu não entendo, nem você entende, e falou assim, vou escolher aquele carinha ali, ele é meu. Mas pastor, por que aquele cara foi escolhido e não... Soberania. Soberania divina. Ele escolheu. Vai brigar com Deus agora? Deus pode escolher o pote que ele quiser para usar. Ele escolheu Abraão. Independente das obras. Não é porque ele era mais bonitinho, nem mais santinho. Pelo contrário, Abraão vivia no meio do povo idólatra. Ele tinha muita influência da idolatria do povo dele. Do pai dele, né? Do pai, da família. É por isso que Deus manda ele sair da família dele. Sai dessa família, sai do teu povo, vai embora. Porque eu vou começar um novo processo em você de construção de uma fé que você não tem ainda. Pensa que Abraão era santinho? Ele cometeu um monte de bobagem no começo da fé dele. Queria dar a mulher dele pro rei. Quer dizer, a cabeça do cara era totalmente errada. Mas Deus não escolhe a mim e a você baseado no nosso comportamento, e nem na nossa performance, e nem nas nossas boas obras. É porque Ele escolhe a gente por causa da graça dele. Deus nos ama. E eles falam assim, independente do que você tem sido ou foi, daqui para frente você é colocado numa posição de justiça em Jesus Cristo. Jesus é aquilo que você não é. E por causa dele, Deus te aceita. Por causa de Jesus, não é por causa de você. O sangue de Jesus é que cobre todas as tuas mazelas, as coisas erradas que você tem feito na vida. Jesus não olha para isso. Jesus já te perdoou na cruz. Para que você seja santo. Para que você seja justo. Abraão também. Foi o primeiro cara a ser justificado pela fé. Tá bom? E isso eu quero que você guarde. Você que está aprendendo a Bíblia aqui todo domingo, guarde isso na cabeça. Essa frase. Você é justificado pela fé. A Bíblia nos ensina que o caminho da salvação é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz. Se você quer ter certeza, sair da incerteza, da insegurança, você tem que ir no caminho, sim ou não? Você tem que andar com Jesus, você tem que ser dele. Você tem que ser justificado por meio da fé em Jesus Cristo. Aqui é Deuteronômio 27. A gente já avançou aí pelo menos uns 500 anos para frente. Pra você ver como que a gente está pulando hoje na Bíblia. Muito bem. Deus tira o povo de Israel de dentro do Egito e leva para o deserto do Sinai. E lá no deserto do Sinai, no Monte Sinai, Deus chama Moisés e dá a lei de Deus a Moisés. As duas tábuas da lei. Lembra disso? Juntamente com aquelas duas tábuas da lei, ele começa a escrever outras milhares de leis. Porque as leis de Deus não é só aquelas 10. Tem gente que pensa que os 10 mandamentos eram as únicas 10 leis de Deus. Não. As 10 leis que estavam naquela tábua era apenas um resumo. Era um resuminho de tanta coisa que Deus mandou esse povo fazer. Gente, era lei para tudo. Tinha lei para a mulher quando estava no período menstrual, não podia estar junto com as pessoas. Tinha lei para tudo. Os sacerdotes, eu estava lendo, Moisés ficou 40 dias, né, recebendo essas Exatamente. leis. Lei sacerdotal, lei civil. O cara roubava alguma coisa, tinha lei para aquilo. Era uma multidão de lei que ficava impossível da pessoa cumprir. Agora, qual foi o objetivo de Deus mandar aquela lei? Vamos perceber que ele não conseguia. Exatamente. Ele precisava de alguém. Exatamente. O objetivo de Deus em mandar a lei nunca foi que o homem conseguisse cumprir aquilo. Foi apenas para mostrar quão incapaz nós somos de cumprir o ideal de Deus. Nós estamos muito abaixo por causa do pecado que habita em nós. Ok, gente? Então, em Deuteronômio 27, 26 tinha isso aqui escrito. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumpriram. E todo o povo dirá amém. Quando o povo diz amém, eles estão assinando
um contrato com a maldição, porque ninguém conseguia cumprir isso. Conclusão. Não sei se vocês estão entendendo a lógica de Deus. Deus está colocando todo mundo de volta debaixo da maldição. Pô, mas Deus fez isso? Fez. Como é que é? Para poder Ela fala Jesus. assim, se a mulher que voltasse para casa para desonrasse o pai, ela era queimada viva. Rapaz, tinha lei para Meu tudo. Deus. Imagina hoje. Que coisa. Tinha lei para tudo. Esse negócio de movimento gay, naquele momento, era perigoso. Porque se um homem deitasse com outro homem, ele era apedrejado até a morte. Não tinha esse negócio de politicamente correto. Deitou com um homem, foi pego, manda bala no cara. Entendeu? A mesma coisa, uma mulher deitar com mulher, ou um homem deitar com um cachorro. Né? Porque havia esse negócio de zoofilia, sexo com animais. Se houvesse isso no meio do povo, ou qualquer outro tipo de pecado dessa natureza. Entendeu? Ou então, feitiçaria, macumbaria. Nossa, tudo isso era pena capital. Deus mandava matar tudo. A lei, esse período da lei, era um período duríssimo de viver. Ok? Qual era o objetivo de Deus? Mostrar que ou a gente busca um outro caminho, ou está todo mundo perdido. Maldito é aquele que não andar de acordo com a lei. E ninguém conseguia. E todo mundo foi amaldiçoado. Começou a entrar mais doença. Porque as maldições traziam doença, miséria, pobreza. Israel passava por períodos horrorosos de maldição. Por causa que não conseguia andar nisso aí. A nação de Israel, ao invés de ser abençoada, começou a ser amaldiçoada. Os inimigos atacavam, destruíam tudo. Vocês conhecem a história bíblica. Eles não conseguiam ficar firmes com Deus. A lei é pesada demais, irmãos. E tem gente que gosta disso. Tem um monte de gente aí que gosta de andar a lei nos mata. A gente precisa de uma outra coisa, chamada graça. Você não está vivendo hoje no período da lei. Você está vivendo hoje no período da graça. Graças a Deus. Porque senão nós estaríamos todos perdidos. Então eu não quero ser um guardador da lei, eu quero ser um andador na graça. Amém? Bom, vamos para o outro texto então. Diz assim, em Gálatas. Aqui já andou pelo menos uns 1000 anos, porque agora Jesus veio e cumpriu a lei em nosso lugar. O que Jesus fez? Jesus foi o nosso substituto. Ele cumpriu a lei perfeitamente, porque homem nenhum conseguia cumprir. Ele cumpriu perfeitamente a lei. Ele levou sobre si o nosso pecado, o pecado da humanidade toda. Já pensou que coisa tremenda? Não é o meu pecado apenas, nem o seu. De todo mundo que já passou nesse planeta, Jesus levou sobre ele. Naquela cruz, ele foi o para-raio divino da maldição e da ira. Jesus chamou para si, na cruz, todo o pecado da raça humana, de Adão até o último homem que haverá na terra, caiu em cima dele na cruz. Se você não tiver essa visão, você não entendeu o Evangelho. O que Jesus levou naquela cruz, meu amado, foi algo muito difícil de levar. Porque ele se fez pecado por nós, para que por ele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Ele tomou o nosso lugar e deu o lugar dele para nós. Ele se fez pecado e nos fez santos. É uma troca gloriosa que ele fez. Agora ele diz assim nesse texto: sabei, pois. Preste atenção nesse texto aqui, que essa é a chave da lição de hoje. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Vocês são da fé? Amém. Fé em quem? De Deus. Fé em quem? Jesus. Não é fé em Deus, hein? Cuidado. Todo mundo que fala assim, eu tenho fé em Deus, não tem fé em Deus do ponto de vista de Deus. Porque a fé que agrada a Deus é fé em Jesus. Então, mas eu creio em Deus. Todo mundo que fala por aí, eu creio em Deus, eu creio. Eu quero saber se você crê em Jesus do jeito que a Bíblia manda. Porque a chave para Deus é Jesus. Não é Deus. Existe esse negócio bonitinho, aleluia, eu creio em Deus. Espera aí, isso pode ser do diabo. Porque se alguém levar você a crer em Deus apenas, sem Jesus, você continua no mesmo problema de sempre.
Ninguém vem ao Pai sem o Filho. O Filho é a chave de tudo, irmão. Se alguém bater na tua porta de domingo, com 2 malinhas na mão assim, falando que Jesus não é Deus, que Deus é Jeová, cuidado com esse grupo, porque estão querendo levar você a Jeová sem o Filho Jesus. Entendeu? Perigo. É um perigo. Tem muita seita que tira o Filho de cena e quer ir direto ao Pai. Deus olha para o Filho dele e fala assim: vocês querem vir até mim? Respeita o meu Filho, porque ele fez a obra da redenção. A tua redenção está em Jesus. Então, sabendo, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, vocês são da fé. Amém? Tendo as Escrituras previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todos os povos. Quem são os gentios? Nós. Tudo bem. Gentil significa todo aquele que não é judeu. A aliança de Abraão era para os judeus. Todo mundo que fosse circuncidado. Ok? Agora, em Jesus, todos os povos serão abençoados, independente de circuncisão ou não. Independente de qualquer aliança passada ou não. O Evangelho é algo muito poderoso. Graças a Deus pelo Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Vamos lá para frente. Gálatas 3:9. De modo que os da fé, que são vocês, são abençoados novamente com o crente Abraão. Aleluia. Eu quero dizer para você o seguinte: a bênção que Deus colocou no teu espírito é definitiva. Aquela bênção que foi roubada lá de Adão, hoje está dentro do teu espírito. Diga amém. Amém. Ninguém arranca essa bênção mais, porque já foi inscrita por Deus aí dentro. Essa bênção é definitiva. Deus não tira mais. Você só não leva uma vida abençoada se você não entender isso. A bênção de Deus que Deus colocou em você é absolutamente perfeita. Exatamente como Adão tinha. Isso é maravilhoso. Jesus já restaurou você. Você já é um novo homem. Já é um novo Adão, uma nova Eva. Você já é uma nova criatura. Você já tem a bênção de Deus para o resto da sua vida. Portanto, não viva uma vida que não corresponda com essa bênção. É você que decide isso. Amém? Ok. De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo do quê? De maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O que Paulo está dizendo é o seguinte: sabe esse pessoal que gosta de guardar o sábado e gosta de andar pela lei, e tem uma religião aí que adora esse negócio da lei, do sábado, não coma isso, não faça isso, não coma carne de porco, estão debaixo da maldição da lei. Está escrito aqui nesse texto. E tem coisa mais clara do que isso. Todo mundo que quer andar pela lei, quer ensinar a lei e quer te trazer de volta para a lei, está te colocando debaixo da maldição de novo. Jesus te libertou desse fardo para que você viva uma outra vida livre. Amém? De todos esses preceitos que a lei tem. Significa que a gente pode pecar à vontade? Não é isso que a palavra de Deus diz. A lei moral, ela é vigente desde que a gente ande em espírito e não de acordo com a lei. Por exemplo, eu sei que a Bíblia diz: não adulterarás. Mas para eu viver essa vida, eu preciso deixar o Espírito Santo de Deus me fazer um homem justo com a minha esposa. É o Espírito de Deus que faz isso. É o Espírito de Deus que transforma você numa pessoa de acordo com a vontade de Deus. Não é a lei. A lei só piora você. Quanto mais lei, mais condenação. E quanto mais condenação, mais pecado. Eu não consigo mudar o comportamento de ninguém pregando a lei aqui dentro. É igual falar para uma criança que ela não pode fazer algo. Aí que dá vontade de fazer. Não é isso? Manda uma criança, não cospe no chão aqui. Ela vai olhar para o lado e falar: agora deu vontade de cuspir. Sabe por quê? Porque a natureza é ruim, é pecaminosa. Ninguém muda com a lei. A gente só muda com o poder da graça. É pelo amor que você muda. É pela misericórdia que você muda, de dentro para fora. Amém? Próximo. Acabou?
Não. Diz assim, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela... Você só é justo por causa da fé. Deus olha para você e ama você. Não porque você tem um checklist diário e fala assim, Senhor, eu tenho cumprido cada item desse. Será que eu agradei o Senhor hoje? Não, isso não agrada a Deus. É claro que é importante esses itens. Orar, ler a Bíblia, né, fazer as coisas direito. É importante. Mas não é isso que te faz agradável ao Pai. O que é que te faz agradável ao Pai Celestial? É que você deposita toda a sua confiança somente no Filho dele. Senhor Jesus, o Senhor é a minha salvação. O Senhor é a minha justiça e a minha santidade. Aquilo que me falta está em ti. Isso agrada ao Pai. Amém, não? Amém. Próximo. Gálatas 3,12. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Só que ninguém consegue observar. Cristo nos resgatou do quê? Da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. Aqui ficou muito claro, né? Esse texto está muito claro. Está dizendo o seguinte, a lei traz maldição, mas Jesus se fez maldição por nós quando ele foi pendurado na cruz. Porque estava escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Madeiro é cruz. Ok? Jesus se fez maldição para que nós fôssemos abençoados. E para que aquela bênção de Abraão, que Deus prometeu lá em Gênesis 12, chegasse a nós hoje, através de Jesus Cristo. A fim de que a gente recebesse pela fé o Espírito Santo prometido. Irmãos queridos, vocês hoje têm o Espírito Santo dentro de vocês. E por causa desse Espírito, você é abençoado eternamente. Não existe mais maldição sobre a tua vida. Você não é uma pessoa perdida, mas você pode ser meio perdidão de cabeça, né? Mas a cabeça precisa ser renovada, diz o apóstolo Paulo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas o espírito de vocês é santificado, é lavado, é perfeito pela graça de Deus em Cristo Jesus. Amém.